Continuando aí com nossos assuntos, nós vamos agora lidar com fenômenos do cotidiano que estão relacionados à existência da sombra e da penumbra. Bem, o primeiro fenômeno do dia a dia, que é resultante da existência de sombra e penumbra, especialmente da sombra, é claro a existência do dia e da noite. Porque, na verdade, quando é de noite, isso quer dizer que a gente está na sombra da Terra. E quando é de dia, a gente está na parte iluminada da Terra, que não está sofrendo a sombra dela. Então, essa é a primeira consequência de sombra e penumbra, na verdade, de sombra, que a gente percebe todos os dias. Mas tem outros que a gente vai detalhar melhor nesse tópico aqui, nessa videoaula. Bem, as fases da Lua. As fases da Lua, elas existem exatamente por causa do fenômeno da sombra e da penumbra. Na verdade, do fenômeno da sombra. O que acontece? A Lua, ela tem uma face iluminada, que é a face que está voltada para o Sol. Já disse para vocês que a Lua ela é uma fonte de luz secundária, ela não tem luz própria. Então a Lua ela tem uma face iluminada e ela tem uma face escura. O que determina as fases da Lua é que face estamos vendo. Quando nós estamos vendo a face iluminada, lua cheia. Quando nós estamos vendo a face escura da lua, lua nova. E quando a gente está vendo a face intermediária, né, a fase intermediária entre a face clara e a face escura, a gente tem a lua minguante e a lua crescente. Então, na verdade, o fato de a gente ver a lua de tamanhos diferentes, como a gente fala, tem hora que ela está grandona, toda iluminada, tem hora que está só um pedaço iluminado, isso na verdade é decorrência da questão da sombra. A face escura da lua, na verdade o pedaço escuro da lua, nada mais é do que um pedaço de sombra na lua. A sombra que seria equivalente ao nosso dia e à nossa noite aqui na Terra. Bem, observemos essa imagem aí. Você percebe que o Sol está no infinito do nosso lado esquerdo. Está aí a luz do Sol, as setas mostrando como é que é. E vamos começar aí pela face ou pela fase 1. O que acontece na fase 1? Nós sabemos que a Lua gira em torno da Terra. Como a Lua gira em torno da Terra, a Terra está aí no centro, né? No centro da órbita da Lua. Beleza. Observem que a Lua está entre o Sol e a Terra. Como a Lua está entre o Sol e a Terra, nós que estamos aqui na Terra, a gente está vendo essa face escura da Lua. Ou seja, Lua nova. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, nós temos a Lua na fase de Lua nova. Bem, aí continua no sentido anti-horário, né? Tem aí a parte intermediária, que é a parte 2. Vocês podem acompanhando também no rodapé como é que ela é vista aqui da Terra. Nessa parte 2, nessa fase intermediária, a gente percebe apenas um pedacinho da Lua. Quando chega na parte 3, na fase 3, você já consegue ver metade da Lua clara, metade da Lua escura. Isso acontece quando a Lua, a Terra e o Sol formam mais ou menos um ângulo de 90 graus, que seria aí o ângulo reto, o ângulo de 90 graus centrado na Terra, né? Quando nós temos esse ponto, observem, a Lua estava totalmente escura e agora está aumentando a parte clara dela. Está crescendo a parte clara dela. Crescendo de tal maneira que agora ela já está metade dela clara. Então o que você tem aí em 3, na imagem 3, é a Lua que a gente chama de quarto crescente. A Lua continua crescendo, como você pode ver aí na ilustração 4, né? Ela já tem um pedaço bem maior claro, então ela continua crescente até ela chegar na ilustração 5. Na ilustração 5, acontece aí o fenômeno contrário da ilustração 1. Na ilustração 5, a Terra está entre o Sol e a Lua. Como a Terra está entre o Sol e a Lua, nós que estamos aqui na Terra estamos vendo a face iluminada da Lua por inteiro. A face escura da Lua está do outro lado, eu não estou conseguindo ver. Então você consegue ver a Lua toda clara, a Lua toda cheia. Então em 5, Lua cheia. Bem, passa a Lua cheia, você percebe que a parte iluminada da Lua vai se escondendo aos poucos, e aí um pedaço da Lua vai começar a ficar escuro. A gente pode ver isso na ilustração 6. Quando chega na ilustração 7, você tem metade da Lua clara, metade da Lua escura.
E aí você pode perceber que na ilustração 7 você tem um ângulo de 90 graus formado pelo Sol, Terra e Lua, né? Com um ângulo de 90 graus centrado na Terra. Dessa forma, então, em 7 você tem o que a gente chama de quarto minguante, fase de quarto minguante. Por que minguante? Porque a Lua está diminuindo, está minguando a face clara. Em 8, a face clara está menor ainda do que em 7, até voltar, reiniciar o ciclo em 1, onde ela volta para nova. Portanto, as fases da Lua são consequência imediata, direta da questão da sombra. Porque o que você vê como escuro da Lua, na verdade, é a sombra da Lua. Bem, então, quando nós temos a Lua completamente escura, Lua nova, ela está entre o Sol e a Terra. Quando nós temos a Lua completamente clara, que é a Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua. Quarto minguante e quarto crescente, você vai ter a Lua formando um ângulo de 90 graus com a Terra e o Sol, o ângulo reto estando na Terra. Continuando então. Outra consequência da questão aí da sombra e também da penumbra são os eclipses. Vamos falar um pouco sobre o eclipse do Sol. O que é o eclipse do Sol? Primeiro a gente tem que perceber que o eclipse do Sol é quando a Lua se alinha com a Terra e o Sol, numa linguagem bem nordestina. Quando a Lua passa na frente do Sol, tampando o Sol. Mais ou menos isso, de uma maneira bem rasteira, é um eclipse do Sol, como a gente pode ver na imagem. Bem, como a Lua tampa o Sol, o que acontece? A Lua não é transparente, a Lua é opaca. Então aquela região onde a Lua tampou perfeitamente o Sol é uma região de sombra, ali é o eclipse total. Então o que você pode perceber? O eclipse total da Lua, o eclipse total do Sol é uma consequência direta do fenômeno da sombra. Porque o que a gente chama de eclipse total, na verdade, é a sombra da Lua projetada na Terra. A Lua está entre o Sol e a Terra, ela projeta a sombra dela na Terra. No entanto, o Sol ele é uma fonte de luz extensa. Eu falei que para estudo dos eclipses, por exemplo, o Sol é uma fonte de luz extensa. Como o Sol é uma fonte de luz extensa, toda fonte de luz extensa vai gerar sombra e nas bordas vai gerar uma penumbra. A penumbra é o que a gente chama de eclipse parcial. O que é o eclipse parcial? É aquele eclipse onde a Lua tampa apenas um pedaço do Sol. Não escurece por inteiro, porque o Sol está um pedaço ainda visível, mas ao mesmo tempo não fica tão claro, porque alguns raios de luz do Sol estão sendo ofuscados pela Lua. Então você tem uma região de penumbra, nessa região de penumbra o eclipse é parcial, ou seja, você vê um pedaço do Sol, escurece um pouco e não escurece por inteiro. Uma coisa interessante que deve ser observada, para que haja eclipse do Sol, a Lua tem que estar entre o Sol e a Terra. E a Lua está entre o Sol e a Terra apenas na Lua cheia. Ou seja, só tem eclipse do Sol quando a fase da Lua é a Lua cheia. Continuando então, vamos falar sobre eclipse da Lua. O eclipse da Lua o que é? É a sombra da Terra tampando a Lua. É quando a Lua, em sua órbita ao redor da Terra, ela passa pelo que a gente chama de cone de sombra da Terra. Eu já falei para vocês que a Terra gera uma sombra. Quando nós estamos nessa sombra, nós estamos durante a noite. Eu falei isso lá no começo. Agora imagine a Lua orbitando a Terra. Quando a Lua passa nessa região onde está a sombra da Terra, a Lua vai ser ofuscada. Porque, como a Lua reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria, ao refletir a luz do Sol, se ela passa numa região de sombra, ela não vai refletir nada, porque não tem luz para refletir, está na sombra. Então seria um eclipse lunar quando a Lua passa no cone de sombra da Terra. Bem, para que aconteça um eclipse lunar, observem que a Terra ela tem que estar entre o Sol e a Lua, para que ela possa projetar sua sombra na Lua. E quando é que a Terra está entre o Sol e a Lua? Apenas na Lua cheia. Ok? Então o que a gente percebe? Eclipse do Sol acontece apenas na Lua nova e eclipse da Lua acontece apenas na Lua cheia devido a essas configurações. Bem, por isso, ou com isso, a gente finaliza a nossa videoaula sobre óptica geométrica e a gente continua então com alguns tópicos que ainda faltam sobre esse assunto.